Bora fazer mais uma questão? Vamos lá, Enem 2016, prova de reaplicação. Vamos dar uma lida no texto. 9/9. Os que fiam e tecem, unem e ordenam materiais dispersos que, de outro modo, seriam vãos ou quase. Pertence à mesma linhagem, fiandeira, carneiro, fuso, lã, dos geômetras. Estabelecem leis e pontos de união para os desnudo. Antes do fuso, da roca, do tear, das invenções destinadas a estender lã, ninho, casulo, algodão, lã, os fios e cruzá-los, o algodão, a seda, era como se ainda tivessem tecedeira, urdidura, tear, lã, imersos no limbo, nas trevas do uniforme. É o apelo à ordem que os traz à claridade, transforma-os em obra, portanto, em objetos humanos iluminados pelo espírito do homem. Não é por ser-nos úteis lã, trama, crochê, desenho, lã, que o burel ou o linho representa uma vitória do nosso engenho. Tapezeira, bastidor, roca, lã, sim por serem tecidos, por cantar neles uma ordem, o sereno, firme e rigoroso enlace da urdidura das linhas enredadas. Assim é que a lã, cosera, agulha, capucho, lã, que suas expressões mais nobres são aquelas em que, com ainda maior disciplina, floresce o ornamento. No crochê, no tapete, fiandeira, carneiro, fuso, lã, no brocado. Então, é como se por uma espécie de alquimia, de álgebra, de mágica, algodões e carneiro, casulo, lã, trama, casula, capucho, lã, campos de linha novamente surgissem com uma vida menos rebelde, porém mais perdurável. Bela, eu não entendi nada desse texto, calma. No trecho retirado do canto Retábulo de Santa Joana Carolina, de Osmans Lins, a fim de expressar uma ideia relativa à literatura, o autor emprega um procedimento singular, realmente isso aqui é diferente da escrita, que consiste em, o que nós temos de diferente aqui nesse texto? Que consiste em entremear o texto com um termo destacado que se refere ao universo de tecer e remete visualmente a uma estrutura de uma trama, tecida com fios que retomam periodicamente para eludir o trabalho do escritor. Ô, gente, você percebeu que do nada eu estava lendo, aí começou lã, linho, casulo, algodão, lã, em termos que são destacados do universo da costura? E aí, pra que isso? Às vezes, quando você estava lendo, você não percebeu essa intenção, mas a alternativa te conta que há esses termos destacados e você fala, beleza, tem. Do universo de TC, é verdade, do universo TC, que remete visualmente uma trama. Aí aqui você fica, sério? Não percebi isso. Mas se você parar pra pensar, o que vem antes, olha, vamos pegar aqui, ó, seriam vão ou quase. Pertence à mesma linhagem dos geômetras, estabelecem leis e pontos de união para desuso. Perceba que o trecho anterior pertence à mesma linhagem e o texto seguinte, dos geômetras, continua, é como se esse fiandeira, carneiro, fuso, lã unisse o trecho anterior com o trecho seguinte. Ah, Belão, não precisava, era só tirar isso que eu já ia ler direto. Eu sei, gente. Mas a questão é que ele está querendo dar visualmente essa estrutura. Olha de baixo. Destinadas a estender os fios e cruzá-los. Esse estender se une com os fios. Quem estende, estende algo. O verbo se unindo ao objeto. Por meio de que é a união? Da lã, do linho, do casulo, do algodão, da lã. Então, realmente, esses termos destacados estão emendando o trecho anterior com o trecho seguinte. Letra B. Entrecortar a progressão do texto com o termo destacado. A progressão do texto não é cortada, sem relação com o contexto. Não tem relação com o contexto, nós estamos no universo de tecido, que torna evidente a desordem como princípio maior de sua proposta literária. Pode estar meio bagunçado. Eu sei que dá uma bagunça quando a gente lê. Mas, sem relação com o contexto, o texto aqui está cortado, a progressão do texto foi cortada? Não, a gente consegue ler. É só a gente ignorar essas palavras aqui que a gente consegue ler. Insinuar pela disposição de termos destacados, dos quais uma forma. Perdão, insinuar pela disposição de termos destacados, dos quais forma uma coluna central do corpo do texto, que a atividade de escrever remete à arte ornamental do escultor. Nós não estamos falando de escultor aqui, uma arte ornamental, então extremamente ornamentada, a gente não está falando sobre isso. Pela disposição de termos destacados, dos quais forma uma coluna central no corpo do texto. Não tem uma coluna central, não. Dissertar a maneira de um cientista sobre os
fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza? Também não. Recriminando-a por estar perpetuamente em desordem. Não está recriminando a natureza, não. Não tem nada de natureza aqui. Confrontar, por meio dos termos destacados, o ato de escrever a atividade dos cientistas modernos e dos alquimistas antigos, mostrando que esta é muito superior à do escritor. Hora nenhuma ele fala sobre isso, uma comparação entre, os cientistas modernos, os alquimistas antigos, e como que os alquimistas são muito melhor do que o escritor. Hora nenhuma ele fala disso, gente. Nós estamos falando do ato de tecer, nós estamos falando do ato de costurar, e ele está costurando o texto fazendo isso. Eu sei que não é um texto fácil, é um texto muito difícil, mas quando a gente olha, no geral, as alternativas, elas não são muito coerentes com o texto. E a letra A, ela encaixa perfeitamente, né? Perfeitamente. Então, uma questão aqui de nível mais médio. Comenta se agora esse texto faz sentido para você. Beijo e até a próxima!